Todo mundo viu o acidente do Behrman, no Japão. Quase ninguém entendeu o que ele revelou sobre o futuro da Fórmula 1. Fica aqui, porque essa análise vai mais fundo do que qualquer coisa que você leu sobre o tema. Inscreve-se no canal e ativa o sino. O próximo capítulo dessa história começa agora. Tem coisa que só aparece quando dá errado. E foi exatamente isso que aconteceu no Japão. Enquanto o discurso oficial tentava manter a narrativa de controle, bastou aquele impacto de 50G de Oliver Behrman na Spoon para escancarar uma fragilidade que já vinha sendo ignorada desde o início da temporada. E, para ser direto, não é só uma questão de segurança, é sobre um regulamento que nasceu com promessas de equilíbrio, mas que na prática está criando um cenário completamente imprevisível e perigoso. A FIA convocou uma reunião emergencial após o acidente. Isso por si só diz tudo. Ninguém chama todo mundo às pressas se não houver fogo nos bastidores. O problema central é a diferença brutal de velocidade entre carros operando em modos distintos de energia. E aqui entra um ponto técnico que pouca gente está explorando com a profundidade que merece. O deployment energético em 2026 não está só influenciando performance, está criando zonas de risco dinâmico dentro das pistas. Um carro em modo de economia vira praticamente um obstáculo móvel diante de outro em modo de ataque total. Em Suzuka, vimos diferenças de 40, 50 km por hora entre carros no mesmo trecho, no mesmo instante. Agora imagina esse fenômeno em Baku, em Las Vegas, em qualquer circuito de alta velocidade com pouca escapatória. Isso não é detalhe técnico, é variável crítica de segurança. Some a isso a dificuldade crescente dos pilotos em extrair uma volta limpa na classificação. Não se trata de erro humano puro, é o comportamento inconsistente do carro, especialmente na transição entre regeneração e entrega de potência. O piloto entra na volta sem saber exatamente o que vai receber do motor no próximo décimo de segundo. Isso quebra a confiança. E na Fórmula 1, sem confiança, não existe limite, só risco calculado no escuro. A narrativa oficial trata tudo como ajustes naturais de um novo ciclo, mas a pergunta que fica é incômoda. Até que ponto esse regulamento foi realmente testado em condições reais de corrida? Uma coisa é simulação em ambiente controlado, outra completamente diferente são 20 carros disputando espaço com estratégias energéticas completamente distintas, tomando decisões em frações de segundo. E tem um detalhe que quase ninguém está conectando. Essa instabilidade abre margem para equipes mais inteligentes explorarem zonas cinzentas do regulamento. Aí o problema deixa de ser apenas corrigir falhas técnicas e passa a ser sobre quem vai se aproveitar dessas brechas primeiro. Agora segura essa virada. Enquanto o caos regulatório dominava as manchetes, a Audi soltou uma declaração que, à primeira vista, parece mais um comunicado genérico de equipe em dificuldade. Mas quando você aprofunda a leitura, o cenário muda completamente. A equipe admite que tem problemas. Até aí, nada incomum. Só que, ao mesmo tempo, já havia confirmado, desde o início do ano, que foi a primeira a atingir o peso mínimo de 768 quilos. E aqui começa o jogo de verdade. Atingir esse número não é apenas uma meta técnica, é uma vantagem estrutural concreta. Quem chega no peso antes ganha liberdade. Liberdade para distribuir lastro, ajustar o centro de gravidade, calibrar o equilíbrio em curvas de alta velocidade e, principalmente, esconder desempenho. Quando surge a informação de que Audi, Mercedes e Ferrari já rodam abaixo do peso mínimo e utilizam lastro para se adequar ao regulamento, isso muda toda a leitura. Porque lastro, na prática, é ferramenta de ajuste fino. É possível deslocar peso milimetricamente e transformar o comportamento do carro sem tocar na aerodinâmica. É quase como ter um controle invisível sobre o equilíbrio da máquina. Enquanto isso, equipes como Williams, Red Bull e Aston Martin ainda estão acima do peso, ou seja, carregando gordura onde não deveriam. Na Fórmula 1 moderna, cada quilo a mais impacta diretamente o desgaste de pneu, o consumo energético e a eficiência nas retas. Não é detalhe, é diferença de décimos, e décimos hoje decidem corridas. Então fica a contradição aparente. A Audi admite dificuldades, mas ao mesmo tempo já resolveu um dos problemas mais complexos do novo regulamento. Isso não soa contraditório? Ou melhor, isso não parece uma equipe que escolheu conscientemente onde perder agora para ganhar depois?
porque enquanto todo mundo tenta entender o carro novo, a Audi já pode estar trabalhando em refinamento. E com um mecanismo regulatório que libera horas adicionais de desenvolvimento para equipes em desvantagem competitiva, o cenário fica ainda mais interessante. Imagina uma equipe com liberdade de distribuição de peso, mais tempo de teste e menos pressão imediata por resultado. Isso não é fraqueza disfarçada, isso pode ser construção silenciosa de longo prazo. A experiência prévia da marca no mundo da Fórmula E e nas corridas de endurance do WSC, onde a Audi liderou o desenvolvimento de carros híbridos de alta performance por anos, não é coincidência. Essa base tecnológica foi determinante para que a marca chegasse à Fórmula 1 exatamente no momento em que a eletrificação ganhou protagonismo no regulamento. Ela não estaria aqui sem esse histórico, e o paddock sabe disso. Binotto foi direto ao cravar que milagres não existem. Essa frase, no contexto certo, não é pessimismo, é posicionamento deliberado. É alguém dizendo publicamente que a equipe não vai entrar no desespero de curto prazo que pode consumir outras estruturas ao longo dessa temporada. Agora, olha o contraste que poucos estão colocando na mesma análise. Dentro da pista, equipes brigam com excesso de peso, regulamento instável e carros imprevisíveis. Fora dela, o campeonato avança como se tudo estivesse sob controle. E a Fórmula 1 não desacelera, ela acelera ainda mais. A movimentação para a Argentina voltar ao calendário não é só sobre geografia, é sobre mercado, audiência e consolidar um público que voltou a respirar Fórmula 1 com intensidade na América Latina. Isso não acontece por acaso. A categoria enxerga crescimento na região e quer cimentar esse território antes que o momentum esfrie. Só que há um ponto que pouca gente está conectando. Você expande o calendário ao mesmo tempo em que o regulamento ainda está sendo ajustado às pressas. E aí o efeito dominó se instala. Mais corridas significam mais pressão operacional, menos tempo de desenvolvimento entre etapas e maior exposição de problemas técnicos, o que já é difícil de resolver com folga. No calendário, vira pesadelo logístico quando você empilha viagens, adaptações de pista e condições climáticas completamente diferentes, semana após semana. Dentro desse cenário, equipes como a Audi adotam um discurso quase frio, quase cirúrgico. Binotto deixa claro que a prioridade é a transformação estrutural da fábrica, construir uma base sólida que sustente o projeto pelos próximos anos. Enquanto isso, outras equipes parecem presas no curtíssimo prazo, tentando responder a cada corrida como se fosse decisiva para o campeonato. Isso cria duas narrativas paralelas correndo ao mesmo tempo, uma de sobrevivência imediata e outra de construção silenciosa. E a peça final que encaixa tudo isso é a própria FIA admitindo que precisa corrigir o regulamento em pleno início de ciclo. Isso mexe com confiança, mexe com planejamento de investimento e mexe com a capacidade de qualquer equipe projetar o futuro com segurança. Se a base regulatória muda, todo mundo precisa recalibrar do zero. Então você tem, ao mesmo tempo, um campeonato se expandindo geograficamente, um regulamento sendo reescrito em tempo real e equipes em estágios completamente diferentes de maturidade técnica. Isso não é uma transição normal de ciclo, é um terreno instável, onde quem souber interpretar o momento com mais precisão pode dar um salto enorme enquanto os outros ainda estão tentando entender onde pisam. A Fórmula 1 de 2026 não é o que venderam para você. É mais complexa, mais imprevisível e muito mais interessante do que o noticiário convencional está disposto a mostrar. Se você quer continuar acompanhando essa temporada com profundidade real, sem filtro e sem narrativa de assessoria, o canal está aqui, crescendo semana a semana. Inscreve-se, ativa o sino e aparece no próximo episódio, porque esse campeonato ainda tem muito para revelar.